É isso aí, galera, aqui diretamente da Flórida, está iniciando mais uma quest. Eu falei para vocês que ia iniciar uma série, né, que a gente vai passar perguntas reais de entrevista, perguntas que são técnicas e não técnicas, né? Então, se você viu meu último vídeo que mostrava o Rodrigo, ele falou lá que teve algumas dificuldades até com o recruiter no screening call, né, naquela ligação onde a pessoa liga para fazer o mapeamento. E esse é o melhor lugar para a gente começar. Vamos começar por onde? Pelo início. O início é o screening call. Então, eu vou até testar a dinâmica aqui do vídeo, vamos ver se vai ficar boa. Eu selecionei aqui 8 perguntas que vão te fazer no screening call, tá? Com quase 100% de certeza. Essas perguntas são perguntas padrão dos recruiters. Então, isso aqui é um treinamento que a própria universidade dá. Eu tenho aqui, ó, tá tudo aqui. Eu tô me baseando nisso aqui para poder fazer esse vídeo aí, tá? Então tem aqui as perguntas do Initial Screen, que é esse processo de screening, que é quando o recruiter te liga para te mapear, para ver se você está apto para a vaga. Depois a gente vai passar pelas perguntas que o cliente vai te fazer na entrevista, né? A pessoa que vai te contratar, as pessoas que vão te contratar vão te fazer na entrevista, vai ser em outro vídeo. Depois a gente tem perguntas que você pode fazer e perguntas que você deve fazer para o hiring manager, tá? E perguntas para você analisar o job description. Tem muita coisa aqui. Eu vou começar com essas 8 do screening call, até para a gente testar a dinâmica. Eu preparei uma dinâmica interessante aqui, que vai ser o seguinte. Primeiro eu vou colocar um americano nativo para fazer a pergunta, né? Esse americano nativo é uma voz sintetizada, mas com inteligência artificial, então é bem parecido mesmo com o americano falando. E aí eu vou botar as perguntas, tá? Eu vou dar você pode dar uma pausa, eu vou pedir que você ouça a pergunta, dá uma pausa e tenta responder, tá? Anota a tua resposta aí, até para ver se você entendeu um americano nativo perguntando, tá? Depois eu vou falar sobre essas perguntas e dizer o que se considera normalmente a melhor resposta ou um bom approach para dar uma boa resposta para essas perguntas, tá? Então vamos lá, vamos começar aí. A primeira pergunta é essa aqui, ó. Vamos lá. How many years experience do you have? Beleza. Dá uma pausa no vídeo, escreve a tua resposta e vamos para a próxima. Tell me about your background. What are your main technologies? Pausa, responde, dá uma pausa no vídeo, responde aí anota na caneta ou anota no notepad, em qualquer coisa e responde a pergunta. Terceira. Where do you live? Are you willing to move? Where? Quarta. Can you travel to interview in person for this job? Quinta pergunta. What is your visa or working status? Sexta pergunta. When can you start working? Sétima pergunta. What is your minimum salary requirement? E oitava pergunta. Are you interviewing anywhere else? Beleza. Então, nesse ponto aqui do vídeo, você já deve ter respondido todas essas perguntas aí, deve ter anotado aí. Isso aqui também é um teste para ver como que você está entendendo o inglês americano, tá? Esse aqui é um inglês americano bem falado, bem narrado. Existem vários sotaques do próprio inglês americano, uns são mais difíceis de entender e outros são mais fáceis. Esse aqui é bem fácil, porque é um locutor, né? Foi gravado por um locutor e aplicado inteligência artificial para dar mais ênfase na pergunta. Então, esse eu diria que é um dos mais fáceis de entender, tá? Então, se você teve alguma dificuldade para entender alguma dessas perguntas, eu vou passar agora. E aí você pode aprender palavras novas e tal, e ver também como que está a tua compreensão do inglês americano. Então vamos lá, a primeira pergunta foi, agora eu vou passar as perguntas, eu vou falar com o meu sotaque, que é um pouco abrasileirado,
tá? E talvez fique mais fácil de entender ainda para alguns, porque o sotaque brasileiro é mais fácil para o brasileiro entender, pelo menos eu acho. Então vamos lá. A primeira pergunta é: How many years experience do you have? Né? Então, quantos anos de experiência você tem? É uma pergunta direta e requer uma resposta direta. Como é que você responde isso? Você responde com um número, tá? Então você vai dizer quantos anos de experiência você tem. Se você tem 5, você vai falar 5. Se você tem 10, você vai falar 10. Se você tem 20, você vai falar 20. E só, né? O brasileiro, não, 20 anos, mas eu não tenho mais. O cara só perguntou quantos anos, você fala quantos anos e pronto. Pode esperar que ele vai te fazer outra pergunta. Essa é uma das diferenças aqui do americano para o brasileiro. O americano é bem direto e quer também resposta direta. Se você ficar enrolando muito, às vezes não dá certo não. Segunda pergunta. Tell me about your background. What are your main technologies? Né? Então, me fala sobre o seu background, me fala sobre a sua experiência, né? O seu tempo de experiência. E quais são as suas tecnologias principais? O que ele quer dizer com essa pergunta? Ele quer que você fale rapidamente, não é muito, sobre o seu background, sobre a tua carreira, né? Rapidamente resume, eu trabalhei com Java por N anos, eu tive a oportunidade de trabalhar com vários design patterns, esse tipo de resposta que ele quer, rápida, objetiva e direto, tá? E quais são as suas tecnologias principais? Você vai falar o que você é melhor. Eu sou bom em Java, eu sou bom em Angular, eu sou bom em jQuery, eu sou bom em banco de dados. Fala ali as principais, você vai responder isso rapidamente. Nunca perca mais de, 2 minutos respondendo uma pergunta que já é tempo demais, tá? A terceira pergunta, where do you live? Are you willing to move? Where? Né? Então, onde você mora? Você estaria disposto a se mudar? Para onde? Então, essa pergunta é estratégica, tá? Se você tá aplicando para uma vaga em Nova York e você mora em outro estado nos Estados Unidos, o cara quer saber se você quer se mudar para lá. Se você está fazendo essa entrevista do Brasil, tá? E é uma vaga que oferece sponsorship, o cara também quer saber se você está disposto a se mudar para Nova York, tá? Então você tem que responder que sim aqui, tá? Porque, assim, depende da vaga, né? Porque tem muita vaga hoje que é remota. Então, obviamente, no caso de vaga remota, você não precisaria se mudar fisicamente para lá. Mas a maioria das vagas ainda exige in person, então você provavelmente vai ter que responder que sim e que estaria disposto a se mudar para o estado que é aquela vaga. Tá? A outra pergunta, can you travel to interview in person for this job? Então você pode viajar para ter a entrevista pessoalmente para esse trabalho? Então, assim, antes do Covid, isso aqui, a grande maioria das vagas eram in person. Eu acho que, assim, ainda continua a maioria, mas abriu muito leque, né? Tem bastante vaga para trabalho remoto. Mas, obviamente, se o job description diz que você precisa trabalhar in person, então você tem que viajar, tem que poder viajar para fazer a entrevista in person. Então, na maioria das vezes, a melhor resposta para essa pergunta vai ser sim, tá? Você pode sim viajar para fazer a entrevista pessoalmente, tá? A outra pergunta, what is your visa or working status? Né? Qual é o seu visto ou status de trabalho? Aqui o cara quer saber se você tem autorização de trabalho. Então é uma pergunta comum que se faz no screening também, tá? Nem sempre eles fazem, mas eles vão fazer aí, talvez na maioria dos casos, ele quer saber se você tem autorização de trabalho e ele está perguntando qual é o teu visto. Se você, por exemplo, não tem visto nenhum e está aplicando uma vaga de sponsorship, que tem sponsorship, você vai falar, não, eu ainda não tenho visto, ou então eu tenho visto de turismo, eu tenho visto de negócio, e não vai fazer muita diferença. Mas se for uma vaga que exige autorização de trabalho, vai fazer toda a diferença. Você tem que ter autorização de trabalho para trabalhar lá. Tá? A outra pergunta, when can you start working? Quando você pode começar a trabalhar? Então, o que você vai responder aí? O esperado é, em uma semana, em um mês, não pode passar de um mês, né? Imediatamente, uma semana, um mês. Se você puder depois de um mês, já fica um pouco mais difícil, né?
Geralmente, 1, 2 semanas é o ideal, 1 mês é aceitável, mais que isso já fica inaceitável, na maioria dos casos, tá? A outra pergunta, what is your minimum salary requirement? Então, qual é o salário que você espera, o mínimo que você espera de salário, né? O que você aceitaria como o seu mínimo salário. Então, ali você vai falar, eu aceitaria X, você vai dizer lá o teu valor, tá? É uma resposta bem direta também. Geralmente, aqui nos Estados Unidos, os salários são medidos em ano a ano, né? Então, você vai falar, o mínimo para mim é $90 mil por ano, $100 mil por ano. Você vai dizer, geralmente é por ano que a maioria dos casos abrange por ano. E a última pergunta, are you interviewing anywhere else? Você tá fazendo entrevista em algum outro lugar? É uma pergunta estratégica que o cara quer saber se você está fazendo mais de uma entrevista, tá? Não necessariamente se você tiver é um problema, porque você pode estar em job searching. Você pode falar, estou em job searching, estou procurando emprego e estou sim fazendo em outros lugares. Então, se você for um bom fit para aquela vaga, o cara vai até, não, beleza, vamos adiantar aqui o processo desse cara porque ele está fazendo entrevista com outros lugares. Daqui a pouco a outra galera pega ele e a gente perde. Então, não necessariamente você falar que está fazendo entrevista em outros lugares é um problema, tá? Não necessariamente. Então, beleza, esse aqui é o primeiro vídeo da série que está abrangendo essa parte do screening call, essa primeira ligação que você recebe do recruiter, né? E essas perguntas quase sempre vão ser feitas, tá? Comenta aí o que vocês acharam da dinâmica, colocando o americano falando primeiro e depois a gente explicando. Vê se achou legal, que as próximas a gente vai fazer. O próximo vídeo eu vou mostrar as perguntas que o cliente vai fazer para você, tá? Perguntas não técnicas ainda não vou entrar nas técnicas, mas são perguntas que eles vão fazer quando você for entrevistado pela empresa que quer realmente te contratar. O que a gente abrangeu hoje foi o screening call. A próxima a gente vai abranger as perguntas que a própria empresa vai te fazer. Tá? Então comenta aí o que você achou. Se você ainda não segue a Quest, segue a Quest agora aí, clica aí no inscrever, dá um like no vídeo e vamos lá, show de bola!